Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. É com muita alegria que iniciamos mais uma vez a reunião pública do Grupo de Assistência Fraterna. E eu convido, nesta terça-feira, às vésperas do dia consagrado ao Inconfidente Tiradentes, para que todos nós possamos fechar os nossos olhos para agradecermos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos reunidos. Senhor Jesus misericordioso, estamos mais uma vez reunidos na vossa presença, na certeza da vossa luz em nossas vidas. Nesta hora, paremos um pouquinho, Senhor, para fazer a nossa oração, acalmar a nossa mente, esvaziar o nosso pensamento de toda vibração negativa e colocar em nosso coração somente o amor infinito e a vossa fé. Mãe Santíssima, que a sua luz e a vossa paz nos ilumine, envolva com a vossa misericórdia todos nós que aqui nos encontramos, nessa sala, neste momento, e também posteriormente através do YouTube. Que o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecado e que a vossa luz ilumine a nossa palestrante desta noite, para que possamos aprender um pouquinho mais dos vossos ensinamentos. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós vamos abrir a nossa reunião pública desta terça-feira. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhor, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Sê conosco, Senhora, hoje, agora, amanhã e sempre. E agora faremos a leitura de uma página do livro Fonte Viva, aberta ao acaso, na página 223, intitulado A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo, 1 Coríntios, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológico do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes, em que sucumbem, vezes sem conta.
à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta dos loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Que Jesus possa nos abençoar e abençoar toda a equipe espiritual da nossa instituição, do Grupo de Assistência Fraterna, e envolver também a nossa palestrante, que nós apresentamos neste momento, sempre comparecendo carinhosamente a esta casa, nas terceiras terças-feiras de cada mês. Maria Tereza Caetano Lima Chaves é professora e, acima de tudo, uma divulgadora da doutrina espírita. A palavra é sua, professora. Muito obrigada, professora Laudelina. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria e com muita paz no coração que hoje eu estou aqui para palestrar, após passar pelo Covid e após passar bem, com fé e com esperança em Jesus, que tudo iria dar certo e deu, graças a Deus. Então, o tema da palestra de hoje é Tiradentes, visão espírita da Inconfidência. E é uma coincidência em razão de nós estarmos na véspera do feriado de Tiradentes, que é amanhã, dia 21 de abril. E não tem como a gente analisar a visão espírita de Tiradentes sem entender um pouco do retrospecto histórico da vivência de Tiradentes enquanto encarnado Tiradentes. Amanhã completarão, como eu falei, amanhã vai ser o feriado e completarão 229 anos da morte de Tiradentes. E eu farei esse pequeno retrospecto para a gente entender a história dele e um contexto espiritual que essa história nos traz. O Brasil, antes de 7 de setembro de 1822, ele não era um país independente. Era um país que fazia parte do território de Portugal, era uma colônia de Portugal, havia cobranças de altos impostos por Portugal e o povo vivia oprimido. Nesse contexto, em 12 de novembro de 1946, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, filho de portugueses. Com apenas 9 anos, Joaquim José da Silva Reis ficou órfão e foi criado por um familiar que era dentista, com quem aprendeu o ofício, razão porque ficou conhecido como Tiradentes. Mas Tiradentes também exerceu outros ofícios, outras atividades. Dentre elas, ele foi tropeiro, foi minerador e também serviu ao exército. Ele fez parte do o regime militar, na época conhecido como Dragões de Minas Gerais. E nessa época em que ele serviu o regime militar, ele sofreu uma influência do iluminismo, que na época estava em voga em razão da Revolução Francesa, já que os filhos dos abastados de Minas Gerais à época, eles eram enviados a Portugal para estudar, especialmente em Coimbra, e lá se tinha essa influência do iluminismo. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pela capitania de Minas Gerais. E nessa época, então, ele começou a fomentar um movimento separatista e aliou-se a pessoas da elite econômica e intelectual da capitania de Minas Gerais, à época, a exemplo de poetas, advogados, padres, que não suportavam mais a cobrança de impostos. E nesse movimento, eles intencionaram fazer uma separação de Minas Gerais da capitania, tornando um território independente. E nesse objetivo de tentar libertar a capitania de Minas Gerais,
nesse grupo que se reuniu com esse intento, eles escolheram o Tiradentes como capitão para poder ser o líder, haja vista a sua boa oratória, haja visto o seu perfil de liderança que ele tinha. Então, começou-se um movimento conhecido na história como o movimento da Inconfidência Mineira. E no ano de 1789, no ano em que tinha sido escolhido um governador muito austero para a capitania de Minas Gerais, o governador de Visconde de Barbacena, que tinha como atributo cuidar do dia da derrama, que era o dia em que Portugal iria fazer o recolhimento dos impostos a mano militar, e haja vista que Portugal estabelecia uma meta de ouro a ser paga, e essa meta já não estava sendo mais cumprida, haja vista a escassez que já estava sendo sentida pela população. Então, esse dia da derrama era um dia que seria feita a invasão das casas, a mando desse governador, obviamente por Portugal também, a mando de Portugal, para que pegassem bens das pessoas para atingir aquela meta inexequível, à época que Portugal tinha estabelecido. E aí, nesse movimento de Inconfidência Mineira, eles planejaram para essa ocasião do dia da derrama fazer, então, um protesto, alertando as pessoas sobre o plano de libertação, e em seguida eles tinham como objetivo prender o governador Visconde de Barbacena. Só que havia uma pessoa infiltrada nesse movimento, que era o senhor Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi infiltrado no movimento porque ele devia muito a Portugal, e aí, para ele, como uma forma de quitar os seus impostos, ele infiltrou para poder informar qual era o plano e denunciou o plano dos Inconfidentes para justamente o próprio Visconde de Barbacena. E aí, uma vez descoberto esse plano e as pessoas envolvidas, houve a prisão de 34 membros do movimento à época, sendo que desses 34, 12 foram condenados à morte. Só que à época, como eu falei para vocês, como quem fazia parte desse movimento era a elite econômica e intelectual de Minas Gerais, houve uma obtemperação, e 11 daqueles 12 destinados à morte, ao invés de serem realmente destinados à morte, eles foram expurgados do país. Eles receberam uma pena mais branda, mais amena, de serem expurgados do país e foram enviados, então, à África, remanescendo um apenas para a pena de morte, que foi justamente Tiradentes. Em razão dele não negar o movimento, em razão dele ter assumido a liderança e em razão também dele não abrir mão dos princípios republicanos que, na época, ele guardava para si, haja vista esse intento de independência, esse intento de libertação do povo oprimido. Tiradentes, então, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Em seguida, depois dele ser enforcado, o corpo dele foi esquartejado e pedaços do corpo dele foram distribuídos por vários pontos das estradas de Minas Gerais, sendo que a cabeça dele foi pendurada na Praça Tiradentes, a antiga cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, como uma forma de arrefecer a população de intentos dessa natureza, de mostrar o poderio de Portugal para a população. Pois bem, desse movimento de Inconfidência Mineira, nós tivemos, então, um único condenado à morte, que foi Tiradentes. Passados vários anos, inclusive após a independência do Brasil, em 1889, com a proclamação da República, ou seja, com o golpe e a proclamação da República, os militares restauraram, então, a figura de Tiradentes e transformaram ele como o herói nacional, porque ele ficou sendo símbolo do movimento
feriado nacional em homenagem a Tiradentes, o dia 21 de abril de todos os anos. É um feriado nacionalmente estabelecido. Pois bem, feito esse retrospecto histórico da história, coração do mundo e pátria do Evangelho, que Tiradentes estava resgatando o seu passado, porque antes, em outras encarnações, ele tinha feito muito mal às pessoas, inclusive como inquisidor. No livro Gregório IX, há inclusive a indicação de que Tiradentes foi o Papa Gregório IX, o inquisidor. No dia 21 de abril de 1232, então percebam a coincidência de data, ele, encarnado como Gregório IX, ele criou o Tribunal da Santa Inquisição do Santo Ofício. E com isso, ele levou várias pessoas à morte. Várias pessoas que não pensavam iguais a ele. Nessa encarnação, ele já se endividou muito. No dia 21 de abril de 1532, ele, Tiradentes, na encarnação como sendo Francisco Pizarro, ele invade Sacsayhuama, a grande fortaleza inca, para conseguir o domínio de Cusco e aprisionar um de seus irmãos, inclusive à época fomentando a discórdia entre as pessoas que ele sabia fazer bem nessa encarnação enquanto Francisco Pizarro. E nessa época, inclusive, houve a morte de 3 de seus irmãos. Isso está escrito em um dos livros, salvo engano, que eu esqueci de colocar o nome, é Acauama, alguma coisa assim. Tem um livro que faz a remissão a essa encarnação também dele. Depois, no dia 21 de abril do ano de 1792, ocorre, então, ele, enquanto Tiradentes, ele foi enforcado. O que isso nos faz pensar? Nos faz pensar e entender, a partir do momento que a gente vê tantas coincidências, que enquanto Tiradentes, ele conseguiu restaurar as dívidas dele de outras encarnações. Aquela terra que é considerada a esperança de Jesus, que é o Brasil, para uma grande transformação humana. Então, enquanto Tiradentes, ele conseguiu fazer esse resgate kármico das outras encarnações. Mas, além disso, a história de Tiradentes nos faz também nos comprova a existência de outras vidas, a existência de outros encarnes que a gente traz para a encarnação atual. Ao regressar à pátria espiritual, o guia espiritual do Brasil, o anjo Ismael, ele esclareceu ao espírito de Tiradentes, quando ele acabou de fazer a passagem, que havia, então, a lei da ação e da reação, razão pela qual ele havia passado por aquela situação de infortúnio na encarnação enquanto Tiradentes. A mensagem que foi dada para ele foi que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, a gente recebe de acordo com as nossas obras. E também foi esclarecido que Deus dá a oportunidade para o espírito culpado ter uma chance de reencarnar e reparar o erro de encarnações antigas, razão pela qual ele foi esclarecido daquele sofrimento vivido em 1792. Mas aqui também eu destaco outra evidência da misericórdia celestial para nós, espíritos em evolução, que foi uma outra prova de que a ação gera reação de igual força e contrária, que há também relatos espirituais em livros e por estudiosos da área do espiritismo, que o traidor de Tiradentes, José Silvério dos Reis, ele, depois de um profundo arrependimento no plano espiritual, depois de já ter regressado à pátria espiritual,
ele pede aquela misericórdia divina e a possibilidade de reparar o que ele fez, e ele regressa à vida. Tanto que fazem uma comparação entre Tancredo Neves e chegam a conclusões de coincidências que não tem como se negar que Tancredo foi um dos inconfidentes, mas justamente aquele inconfidente traidor. Tanto é verdade que algumas coincidências que serão por mim destacadas agora são muito evidentes. Tiradentes e Tancredo, eu estou com dificuldade de falar Tancredo, eu quero falar Tranquedo. Tancredo nasceram em São João del Rei, em Minas Gerais. Morreram na mesma data, 21 de abril. Ambos foram órfãos de pai na infância. Tancredo residiu em São João del Rei, na rua Tiradentes, número 224. A estátua de Tiradentes em São João del Rei resultou de iniciativa do então deputado estadual Tancredo Neves. Ambos deram suas próprias vidas pelo ideal de liberdade em nossa pátria. Tiradentes, mártir da Inconfidência. Tancredo, mártir da Nova República. Assim como Tiradentes, Tancredo não conseguiu ver a chama da liberdade acesa em solo brasileiro. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, morreu enforcado. Tancredo faleceu de uma infecção e sofreu vários cortes no abdômen, possibilitando um verdadeiro esquartejamento pela retaliação das vísceras, em várias cirurgias, embalsamamento, e o enforcamento progressivo que ele sofreu pela traqueostomia e insuficiência respiratória. Além do mais, Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou Tiradentes e que entendem as pessoas que é Tancredo, enquanto a cirurgia que depois levou à morte, no dia 15 de março de 1985. Coincidentemente, ele, enquanto Joaquim Silvério dos Reis, lá encarnado como inconfidente, participando do grupo dos inconfidentes, ele denunciou Tiradentes para o Visconde de Barbacena no dia 15 de março de 1789. Realizadas essas análises, chega-se à conclusão de que Tancredo foi a reencarnação de Joaquim Silvério dos Reis, e enquanto Tancredo ele teve a oportunidade do resgate kármico daquela dívida que ele amealhou no passado. Em que pese ele tenha imbuído dos melhores esforços para conseguir a liberdade, ele também não conseguiu, porque ele acabou sendo hospitalizado um dia antes da posse e passou pelo procedimento cirúrgico no mesmo dia que estava prevista para a posse dele. Então, ele também não conseguiu alcançar o objetivo da libertação, assim como ele impediu Tiradentes de alcançar esse mesmo objetivo lá atrás, quando ele denunciou Tiradentes e o movimento para o Visconde de Barbacena. Realizadas essas análises históricas e que acaba nos trazendo reflexões espirituais, nós percebemos que muitas vezes nós somos colocados em provas, nós sofremos males que na nossa cabeça, no nosso raciocínio limitado terreno, nós não conseguimos compreender o porquê. E aí, muitas vezes, essa resposta realmente não está no nosso alcance visível e de raciocínio. Pedidos que nós fizemos antes da nossa reencarnação para repararmos dívidas do passado. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, número 984, na seguinte forma: as vicissitudes da vida são sempre a punição de faltas atuais? A pergunta era: o que nós sofremos são
resultados de atos cometidos na atual encarnação? Responderam os espíritos: não, já dissemos, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei da justiça. Se não foi punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Então, com essa resposta, nós conseguimos entender que muitas das vicissitudes por nós sofridas nesta encarnação, obviamente, podem ser consequências dos atos plantados aqui. Até porque a lei de causa e efeito, ela é observada em amplo espectro, tanto em relação aos atos atuais, quanto em relação aos atos passados, de outras encarnações. Então, elas podem ser, essas vicissitudes, consequências dos atos atuais. Mas, muitas vezes, nós estamos sofrendo em demasia, passando por provas muito duras, sem compreender o porquê. E aí a compreensão vem da nossa crença, da nossa fé, de que existiu no passado uma dívida que nós estamos agora cumprindo. E frente a essas considerações, quando nós estivermos passando por essas vicissitudes da vida e não compreendermos o porquê, nós temos que pedir ao Mestre Jesus que nos dê o discernimento dentro da nossa limitada compreensão e que nos dê a sabedoria de termos resiliência e termos coragem e força para prosseguirmos e conseguirmos vencer, cumprindo então e pagando então as dívidas do passado. Então, meus irmãos, a análise de Tiradentes para nós, frente a todas essas coincidências que eu abordei hoje na nossa palestra, nos mostra que é preciso sempre vigiar, é preciso sempre cuidar dos nossos atos, porque eles não refletem apenas na nossa encarnação atual. Eles podem refletir também em outras encarnações. Nós podemos nos endividarmos. E aí nós teremos que pagar essa dívida. E com sofrimento, que é a misericórdia divina para a evolução do espírito. E eu chamo a atenção também que hoje, muitos daqueles idealistas do passado, tomando como exemplo os idealistas da época dos inconfidentes, estão novamente encarnados. E aqueles que plantaram o bem, eles chegam nessa encarnação com ideais diferenciados. Muitas vezes a pessoa não entende por que ela tem aquele ideal. E nós viemos de outras encarnações com dívidas, mas nós viemos também com memória genética do espírito e trazemos para cá também ideais que outrora tivemos, como eu estou destacando que existem vários encarnados que são encarnados da época dos inconfidentes. Por isso que nós temos muitas pessoas hoje com ideais de libertação, de fraternidade, de espírito solidário, porque elas já vieram trazendo na memória genética do espírito esses ideais que no passado elas conseguiram amealhar. Então, não são só provas e expiações a que nós estamos sujeitos nas encarnações e como dívidas de outras encarnações. Nós também estamos sujeitos a trazer boas memórias de outras encarnações. Então, que nós possamos, através da história de Tiradentes, tentar trabalhar a questão das provas, tentar entender e tentar fazer com que essa encarnação seja realmente uma encarnação de bons atos e também que nós possamos potencializar essa memória genética que nós trazemos de lados bons que nós amealhamos em outras encarnações.
que nós possamos potencializá-lo em prol do bem sempre. Então, com essas palavras, eu encerro a minha palestra de hoje, esperando ter trazido para os meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui hoje na sala um pouco de reflexão a respeito das nossas dívidas do passado, trazidas para encarnações atuais, e da necessidade de compreendermos isso para que possamos ter discernimento, sabedoria, fé, coragem e força para prosseguir na missão que nós escolhemos cumpri-la antes do nosso reencarne. Obrigada, paz e luz para todos nós. Devolvo a palavra à professora Laudelina. Muito obrigada, professora Maria Tereza, por essa gentileza, por esse carinho e toda essa dedicação com o grupo de assistência fraterna. Deus lhe abençoe e dê sempre mais sabedoria. Passo a palavra agora à nossa presidente, Marilda Sampaio. Então, eu convido a todos primeiramente, um sentido de gratidão pelas palavras da Maria Tereza, cujo conteúdo histórico veio mais uma vez exemplificar para a gente que nós passamos por pluriencarnações. Então, a importância de ficarmos atentos nas nossas atitudes, nas nossas ações, num sentimento de que hoje nós estamos plantando um porvir mais interessante para a gente. Então, que nós possamos nos imaginar colhendo melhores frutos por sermos melhores pessoas no amanhã. Eu convido a todos a fecharem os olhos, a se acomodarem de uma maneira mais tranquila e confortável. E vamos imaginar o aqui e o agora. Deixar para trás todas as vicissitudes do dia, todos os problemas, as inquietações. Vamos aproveitar este momento de meditação, de quietude, para energizar nossa mente, nosso coração, todas as nossas células. Vamos inspirar profundamente e amorosamente e expirar. Cada movimento da inspiração e expiração, imagine o balanço das ondas do mar, que quebram e repuxam e tornam a quebrar nas areias da praia. Inspirando e expirando. Nesse momento, vamos imaginar à nossa frente uma luz ovalada nos tons de cor-de-rosa, diversas matizes, entremeado com elas a cor prateada. E lentamente, com um vento, do chakra coronário que fica no topo da cabeça, essas nuances vão penetrando todo o nosso ser, limpando, energizando, transmutando as emoções, os sentimentos, apagando as crenças limitantes, fazendo esvair o nosso medo, a solidão, afastando de nós a inquietação para o futuro. Vamos agora, então,
prestar atenção apenas neste momento de iluminação. Quando nós oramos as orações decoradas, elas são muito benéficas. Mas quando nós formulamos as nossas próprias orações, nós falamos que esta é uma oração da irradiação, porque vem do fundo, vem da alma. Então, neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da vida, aqui estou com teu canal vazio. Água viva, fonte divina da vida. Saúde e felicidade flui. Flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Cada um vai fazer essa oração de radiação, esse contato mental com o nosso Mestre Jesus, pedindo que aquilo nesse momento, cada um está necessitando. Coragem, força, sabedoria, fé, calma, paciência, luz. Quando nós nos permitimos silenciar para estar em contato com a nossa centelha divina, nos traz um sentido de pertencimento. Somos eu e o Pai, somos um só. Somos a sua imagem e semelhança. Uma respiração profunda, tendo a certeza absoluta de estarmos sendo ouvidos, de estarmos sendo abençoados, de estarmos sendo iluminados e com coragem e muita fé, nós lentamente, trazendo a certeza no coração dessa fé que agora é caminhada para mais um dia, mais uma semana em nossa existência, sabendo que a cada dia nós nos responsabilizamos mais um pouquinho pelas nossas ações para que possamos criar um amanhã mais louvável para cada um de nós. Que Deus possa estar conosco aqui dentro, no âmago de nossas almas. Que assim seja. Amém.
e aproveitando este momento de encontro com o Mestre Jesus, vamos novamente mentalizar a figura amorável do Mestre, depositando sobre as águas presentes ao nosso lado o remédio que tanto necessitamos para nos dar força e coragem para seguirmos sempre com passos firmes e cabeça erguida. Chegamos ao final da nossa reunião pública, mas queremos envolver todos os nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual, que cada um neste momento possa mentalizar a mão do Mestre amado sobre esse nosso ente querido, que eles possam receber da espiritualidade maior o nosso abraço de saudade e de conforto. Principalmente nesta noite, nós queremos envolver os espíritos daqueles que constam em nossas listas de orações, do grupo Orações Diárias. Ei, Joaquim, parece que deu um problema. Mas mesmo assim, Alô? Nós queremos repetir que a espiritualidade maior possa envolver o nosso irmão desta casa, Luiz Henrique de Souza, que há poucos dias foi chamado de retorno à pátria espiritual. Queremos envolver carinhosamente as pessoas de Manassés Aragão, de Paulo Diniz, de Nilma Maria Naves Dias, de Yolanda Soares, Eliane Tomé e também de Maguito Vilela e Léo Mendanha. Que todos sejam acobertados por vós, Mestre amado. E nós, fechando essa nossa reunião, nós suplicamos a Jesus, médico dos médicos, amigo dos humildes, junto com os anjos e arcanjos, que possam visitar todos os hospitais, não apenas de Goiânia, de Goiás, mas de todo o nosso Brasil e até mesmo do exterior, cujos nomes dos enfermos se encontram também em nossas listas. Nós te rogamos, Mestre amado, que os enfermeiros e os médicos sejam orientados para a cura de todos eles. Em especial, nesta noite, nós te rogamos por Evelina Maria Bruno Fonseca, na UTI Leito 8 do Hospital do Coração, em Brasília. Cura, Senhor, onde dói. Cura a todos com seu amor infinito. E com a prece que nos deixastes há mais de 2000 anos, nós encerramos a nossa reunião pública. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Mestre Jesus. Louvado seja para sempre o seu nome amado.